de Melissa, de toda a família ligada a Melissa ao Senhor e dizemos, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Está consagrado e dedicado ao Senhor. Amém. Vamos tirar uma foto. Vão ser vocês ou eu também? Tânia, sou eu ou não? Sou eu, né? Minha filha, por favor, traga aí a minha Bíblia, o tablet, por gentileza. Amém. Bom, deixa eu me dirigir de casa, né? Eu creio que alguns irmãos estão nos acompanhando de sua casa. Deus os abençoe. Que Deus seja com a sua entrega, né, do culto que vocês de casa estão entregando ao Senhor. Eu gostaria de agradecer aos irmãos que contribuíram para o sucesso da nossa campanha 1 quilo de amor. Nós já entregamos algumas cestas, essa semana nós vamos entregar outras. Então louvamos a Deus por cada mão, né, que dispôs a fazer algo que representa o nosso amor pelo próximo, né? Deus vos abençoe, que Deus vos recompense. Vamos continuar nutrindo no coração o desejo de fazer por aquele que o Senhor quer que nós façamos. Eu quero agradecer também aos irmãos presentes, os de casa, tanto pela campanha de amor, como também pela contribuição que os irmãos deram para a realização do nosso bazar. Realizamos o bazar quarta-feira, foi um sucesso, foi no princípio dos acontecimentos. Nós estávamos ali fora, no estacionamento da igreja, todos felizes, né? Brincando. Foi uma manhã maravilhosa. Eu ri, como diz o ditado, né? Com Gorete, com a irmã Helena, depois a irmã Diva apareceu, a irmã Késia, e quem mais estava? A irmã Elane, né? Então, a irmã Sueli, Helena, não? Irmã Helena, isso. Oi, meu filho. Sim, a irmã Ana Regis, né, a nossa principal vendedora, não podíamos deixar de citar o nome da irmã Ana Regis, né? Enquanto a gente ficava ali na resenha brincando, a irmã Ana Regis estava lá no balcão, né, pegando os clientes que iam passando na rua e vendendo. Ali nasceu para vender, viu, irmã Ana Regis? Não é do foco, não. Muito bem, amados, vamos dar prosseguimento, né, à nossa série de mensagens que titulamos Escolhas, depois da primeira série que nós trabalhamos o tema Jornada. Hoje nós vamos meditar um pouco mais sobre as escolhas que temos feito e as escolhas que faremos mais adiante. Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 6. São Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46, isso, 46 em diante até o 49, né? Nós louvamos a Deus pela família da irmã Késia presente, seu paizinho, sua mãezinha, sua irmã. Que Deus vos abençoe, sejam sempre bem-vindos, né, ao nosso encontro, a esse tempo de comunhão que nós, os filhos do Senhor, família de Deus, temos aos domingos. Deus os abençoe. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46. Enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, vamos pensar um pouquinho sobre o que já nos foi dado pelo Espírito Santo de Deus, né? O primeiro texto que nós usamos aqui para a nossa reflexão é o texto de 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. Na ocasião, aprendemos que
a nossa participação no contexto de treinamento e capacitação para que nós possamos realizar, fazer boas escolhas, né? E excelentes decisões, passa pelo estudo da palavra, pelo aprimoramento que cada um obtém aqui. É assim, os mais novos vão absorvendo os mais velhos e vice-versa, tendo os mais velhos a responsabilidade de transmitir a experiência com o Senhor, aquilo que Deus acumulou no coração e foi experimentado na prática, do dia a dia, em obediência à palavra do Senhor. Então é nesse ambiente que Deus, o Espírito Santo, Ele nos prepara. E vimos lá que quando isso é feito, a graça de Deus, ela superabunda sobre a nossa vida. Aprendemos também que, ao sair do contexto, nós vamos viver essas experiências do dia a dia na dependência da potente mão de Deus. Vocês lembram disso? E a potente mão de Deus representa o governo do Senhor sobre a nossa vida. Nós temos a palavra, devemos ter também a obediência. E o governo do Senhor nos garante, além da provisão, a proteção. Não é assim? E quando o tempo vai passando, a gente vai dialogando com o Senhor, que é lançar a nossa ansiedade, que eu disse aqui para os irmãos, que é a nossa agenda, os nossos projetos, tudo aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Então isso é oração. Não é assim? Veja que primeiro tem o contato com a palavra no treinamento, depois a experiência com a palavra na vivência, na dependência do governo de Deus, né, colocando em prática, e depois temos ali, né, na sequência, ao lançarmos as nossas ansiedades para o Senhor, o diálogo, né, comunicar, a oração, não é assim? E no tempo oportuno, no tempo perfeito de Deus, diz o texto que seremos o quê? Envergonhados? Exaltados. Não é assim? Tá? E no domingo passado, a irmã Nívia nos trouxe uma palavra, também no Evangelho de Lucas, como hoje, capítulo 10, a partir do versículo 38, salvo engano, não é isso? E vimos lá, na exposição da irmã Nívia, quão importante é convidar o Senhor para a nossa casa. Mas não só para a nossa casa física, sobretudo para a nossa casa espiritual, que somos nós. Né? Nós somos a verdadeira casa de Deus. É a nossa vida que habita o Espírito Santo do Senhor. Não é assim? Então, convidar o Senhor para adentrar a nossa casa espiritual, para que a nossa casa exterior ela tenha ordem, né? ela tenha uma gestão de acordo com a palavra de Deus, porque a hospitalidade, depois ela fala lá em intimidade. O que é intimidade? É diálogo, é interação, é convívio com o Senhor. Então, se a gente prepara a casa interior, com certeza a casa exterior também será uma casa bem administrada, ajustada, bem alinhada, porque o governo de Deus é presente nela. Né? Vimos também que ela falou sobre serviço e contemplação. Não é assim? O trabalho dignifica a nossa vida, glorifica o nosso Deus. Obrigado, irmão Osildo. Mas o trabalho ele só é proveitoso quando nós dedicamos ao Senhor, né? E contemplamos o nosso Deus. A ideia de contemplação é no sentido de que ele é contemplado com a nossa dedicação, né? Sobre tudo aquilo que nós fazemos para o louvor da glória dele. Tá certo? E o trabalho ele tem que ser algo equilibrado. Nós não podemos nos deixar sermos tomados pelo trabalho. O trabalho ele tem que ser equilibrado. Algo que seja proveitoso para nós no sentido de resultado daquilo que nós empreendemos, mas que também seja proveitoso no sentido espiritual. Por exemplo, nós estamos aqui hoje é o dia da perfeição para nós, os filhos de Deus. Nós estamos vivendo e celebrando tudo aquilo que nós experimentamos com o nosso trabalho durante toda a semana. Então hoje estamos usufruindo, não é assim, da nossa agenda que cumprimos até aqui. Então o trabalho ele só faz sentido quando nós vivemos esse princípio, né? De que o trabalho é para a glória de Deus e nós precisamos desfrutar, celebrar também na presença do Senhor o resultado do nosso trabalho. Tá certo? Agora contemplando o Senhor, não mais ele contemplando, né, aquilo que nós a ele entregamos. E por último, ela falou sobre o desnecessário e o essencial.
né? Porque muitas vezes o trabalho, os afazeres da vida nos consomem de tal forma que nos tira daquilo que é essencial. E o essencial é não abrir mão de ter tempo de qualidade com Deus. Tem muita gente, muito irmão, né, muito filho de Deus, que sem perceber já adotou no coração o trabalho como um tipo de ídolo, sem perceber, na ignorância. E a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso, porque quando o trabalho ele se torna mais importante do que Deus em nossa vida, ele se tornou ou se torna um ídolo para nós. Tá certo? E tudo aquilo que a gente coloca na primeira prateleira que pertence ao Senhor é idolatria. Então nós aprendemos isso, né, semana passada, escolher hospedar o Senhor, ter intimidade com o Senhor, né, servir lá fora e aqui também, né, contemplando sempre tudo na presença do Senhor nosso Deus, e escolheu o essencial, né, que é ter uma vida de relacionamento com Deus, mas que esse relacionamento ele seja celebrado, né, ele seja algo que para nós é um tempo que o nosso coração possa descansar na presença do Senhor, e é o que nós aqui estamos fazendo. E hoje nós vamos continuar pensando sobre as nossas escolhas no texto que eu acabei de propor aos irmãos, a nossa reflexão para hoje. Todos acharam aí? Amém? Leamos, pois. Por que chamais Senhor, o Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Senhor, te damos graças por tua palavra, mais uma vez aberta diante de nós, seu povo, seus filhos, sua família aqui reunida. Nos ajude a compreendê-la, Pai, para retê-la no coração e aplicá-la em nossa vida, Deus. É isso que pedimos com gratidão, rogamos no nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele começa com um diálogo entre alguém que fazia parte ali do grupo do Senhor, mas que os evangelhos apontam para alguém que também pertencia à casta dos fariseus. E o Senhor Jesus Cristo, ele introduz aqui o diálogo com um questionamento acerca do que essa pessoa ou essas pessoas disseram sobre ele ser Senhor. Ele os confrontou com a palavra de repreensão. Olha, vocês me chamam de Senhor, Senhor, porém, vocês não fazem o que eu mando. Então eu só posso ser Senhor de quem me obedece, de quem faz o que eu mando. Quem não me obedece, eu não posso considerar como meu servo, e nem eu posso me considerar como seu Senhor. Né? É a mesma ideia de que a ovelha, quando ela não ouve a voz do pastor, é porque ela não considera o pastor como seu pastor. Naturalmente, o pastor não tem como considerar a ovelha como sua ovelha. Se não há esse link, se não há essa interação. Então, esse pseudo-discípulo, ele foi desmascarado ali pelo Senhor, porque ele desejava lograr êxito de maneira dissimulada para com o Senhor Jesus Cristo. Só que Jesus o confrontou acerca da realidade da vida dele diante do Senhor, que ele chamou de Senhor, porém na prática ele não era servo de Jesus.
Eu quero dizer para os irmãos que o retrato desse texto que nós acabamos de ler evidencia a importância de agir à altura do ensino do Senhor Jesus para aqueles que são seus seguidores. É um alerta, é uma advertência, é um chamado à verdade, porque não adianta ouvir e não praticar. Porque para Deus, disse Samuel, o rei Saul, importa que obedeçamos, porque para Deus é mais importante obedecer do que sacrificar, no caso, animais, que foi o que Saul fez, e Deus repudiou, rejeitou, inclusive o substituiu como rei de Israel. Não há nada que esteja oculto que não venha à tona pelo poder da palavra de Deus, que desnuda a alma humana. O próprio Jesus, nas bem-aventuranças, ele diz que aquele que anda com ele, recebe dele a sua palavra, mas não a põe em prática, naturalmente vai mostrar quem de fato é. Foi o que aconteceu aqui com esse pseudo-discípulo. Como é que nós identificamos isso? Quando nós obedecemos a palavra de Deus. Porque se eu obedeço a palavra de Deus e o irmão, né, ou o pseudo-irmão aqui não obedece, se eu obedeço, eu experimento. Se eu experimento, eu usufruo do benefício da palavra. Se eu não vejo o que acontece comigo na vida desse que está aqui ao meu lado, caminhando comigo, naturalmente, a postura dele evidencia uma contrariedade ou um mínimo de coerência acerca daquilo que ele professa. Então, se eu estou na igreja, eu recebo a palavra de Jesus, mas não a coloco em prática, a própria palavra denuncia quem eu sou de fato e de verdade. Se eu ando em obediência ou em desobediência, se eu vivo a verdade ou uma mentira. E o texto, ele nos confronta acerca da realidade. Porque se eu escolho não obedecer, consequentemente eu vou padecer. Porque eu não tenho a garantia de Deus contida na sua palavra. Eu vou andar por conta própria. Porque eu escolhi não ter Jesus como meu Senhor, como meu mestre, como meu professor. Eu só vou me considerar alguém que o Senhor irá reconhecer como o seu servo se eu obedecer a palavra de Deus. Amém? Então, a nossa ideia central para hoje sobre esse texto é: escolher o Senhor Jesus implica em ouvi-lo e obedecê-lo para ter uma relação com o Mestre bem fundamentada, igualmente desenvolvida e resistente às adversidades da vida, que é o que ele vai nos mostrar a seguir nessa metáfora que ele usa para explicar a realidade de quem o obedece e a realidade de quem o desobedece. E cabe a nós, dentro dessas duas opções, escolher obedecer ou não obedecer. Mas nós sabemos o desfecho do que acontece quando alguém obedece e quando alguém não obedece, é o que nós vamos agora, né, entender a miúde o que Jesus ele quis dizer nesse texto que nós estamos meditando. Então, no versículo 46, diz assim, o ponto sobre ele: falsos discípulos não obedecem porque são desleais no cumprimento do ensino de Jesus. Eles ouvem, mas não vivem. Veja o que ele disse: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. A desobediência escancara ou traz à tona a verdadeira face daquele que pratica a rebeldia contra a palavra de Deus. A palavra denuncia e confronta o espírito de rebelião. Então, se eu não tenho uma palavra de Deus para reger ou orientar a minha vida, naturalmente
eu me encaixo entre os desobedientes. E aqueles que são desobedientes à palavra de Deus, Deus considera rebeldes. As pessoas acham que andar com o povo de Deus é suficiente para se achar povo de Deus. Mas só é povo de Deus quem obedece à palavra de Deus. Se eu estou na igreja e não vivo o que a palavra de Deus me recomenda, Deus não me considera povo dele. Por mais que eu seja contado entre os que ele escreveu o nome no livro da vida, mas eu entro no estado de rebeldia. Porque eu não vivo aquilo que Deus diz para eu viver. Eu vivo o que eu acho que devo viver, o que o fulano acha que eu devo viver, que o Beltrano me diz o que eu devo fazer, e não o que Jesus ele me manda fazer o que eu devo fazer. Então, a desobediência, ela escancara a verdadeira face daquele que pratica a rebeldia contra a palavra de Deus. A própria palavra denuncia e confronta o espírito de rebelião. E aquele que tem espírito de rebelião, normalmente ele é insubordinado. Normalmente ele apresenta um comportamento independente. Ele não valoriza a comunhão. Ele não ouve a voz do seu pastor. Ele não ouve a voz do seu líder. Ele não quer se engajar no serviço preparatório dos santos, né? O treinamento, a capacitação, para que ele possa fazer parte desse processo de maturação, de edificação, de todo o edifício espiritual de Cristo Jesus. Não, ele vive de maneira periférica, ele não quer andar no núcleo que Deus está presente com aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Então esse é o comportamento de alguém que demonstra características de rebeldia, porque ouve, mas não quer obedecer à voz do seu Senhor. Pois como anda o verdadeiro discípulo de Jesus? O verdadeiro discípulo é leal ao seu mestre e não reconhece outro ensino para orientar o desenvolvimento da sua vida. Ontem eu assisti um corte de um podcast, um psiquiatra, disse algo que me chamou a atenção. Ele falou que nós vivemos um tempo em que as redes sociais é que tem ensinado as pessoas, é que tem governado a vida das pessoas, é que tem dado ordens e as pessoas elas têm obedecido. E ele falou que de uma maneira espontânea está se criando uma sociedade tribal, né? Porque o algoritmo ele está reunindo pessoas, né, que gostam das mesmas coisas e ao mesmo tempo está separando pessoas que divergem daquilo que elas divergem, e o outro diverge. E nós também estamos inseridos nesse contexto. Os nossos olhos e os nossos ouvidos estão conectados com essas informações que nós recebemos a todo instante, a todo momento. Sem falar nos pequenos grupos, né, que nós fazemos parte, eu digo os pequenos grupos pessoais, os mais íntimos. E tudo isso resulta num conjunto de informações que muitas vezes ofusca ou dissolve aquilo que Jesus fala no nosso coração. Nós ouvimos o fulano Beltrano na rede social, nós ouvimos o fulano Beltrano que faz parte da nossa vida, e essas informações elas vão sobrepondo aquilo que Jesus ele ministra ao nosso coração, e a palavra de Deus vai caindo no esquecimento. E quando a palavra de Deus cai no esquecimento, naturalmente nos esquecemos de obedecer e viver. E quando nós não obedecemos e não vivemos, entramos num estado de rebeldia, nos tornamos rebeldes, passamos a fazer parte de uma rebelião. E rebelião não é coisa que agrada a Deus, porque se agradasse ao Senhor, o diabo até hoje tinha acesso livre ao céu, mas ele foi expulso de lá porque ele se rebelou contra Deus. Algo que Deus abomina é a rebelião.
Então nós devemos educar os nossos olhos e também os nossos ouvidos acerca daquilo que nós temos visto e ouvido. Sejamos como Pedro e João, né, diante do Sinédrio. Nós não podemos nos calar acerca do que vimos e ouvimos. O que foi que eles viram e ouviram? Eles viram o Mestre, eles ouviram o Mestre. Eles aceitaram as chibatadas, eles aceitaram o cárcere, porque eles não abriram mão dessa verdade que permeava a mente e as ações deles. É isso que nós devemos guardar no coração, a palavra do nosso Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu troquei, não foi? Tá certo. Amém. Glória a Deus. Que a minha cabeça já não é a mesma. Eu deixo a minha arguição, que na verdade é a arguição de Deus, ou pergunta, ou questionamento para a amada igreja aqui presente e os de casa. É fiel a nossa relação com o nosso Deus? Nós podemos realmente abrir a nossa boca e dizer Senhor, Senhor, com convicção, e receber do Senhor o sim, ao invés do não? Sermos aprovados, ao invés de sermos reprovados? Porque como acabamos de ver aqui, nesse exemplo, do homem que o chamou de Senhor, o Senhor o reprovou, porque ele era desobediente ao Senhor. E nós temos obedecido, temos ouvido e vivenciado o que Jesus ele tem nos ensinado, para que possamos abrir a boca e declarar que Ele é o nosso Senhor, e ouvir dele, sim, eu sou o vosso Senhor, sim, eu aprovo a vossa vida, sim, eu reconheço o que vocês são diante de mim. Será que nós podemos abrir a boca e declarar que Jesus é o nosso Senhor, porque nós obedecemos e, portanto, experimentamos na prática os benefícios extraídos dos mandamentos do Senhor? Porque quando o salmista ele faz uma declaração lá no Salmo 134 acerca desse tema aqui que estamos refletindo, ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Ele está se referindo ao que Jesus está nos propondo hoje aqui, a obedecer. Eu só posso experimentar a bondade de Deus quando eu me curvo à vontade de Deus. Eu só posso usufruir dos benefícios contidos na palavra do Senhor quando eu experimento, quando eu provo o resultado, o poder, o resultado dessa palavra para a minha vida. Verso 7 e 48, veja o que diz o ponto, trata sobre esses dois versículos. O Senhor Jesus fala sobre o homem, agora é a metáfora, ele vai fazer essa comparação, esse antagonismo de quem obedece e quem não obedece, o resultado prático disso, né? O Senhor Jesus fala sobre o homem que presta atenção àquilo que ele diz, e pratica com vistas ao progresso de uma construção humana segura e bem-sucedida. Veja que quando nós ouvimos e praticamos, o que acontece depois é um progresso. Esse progresso resulta numa construção humana, pois somos moradas vivas do Senhor. E essa morada, ela se torna uma morada segura e bem-sucedida sobre tudo aquilo que vem ao encontro dela. Veja o que diz os dois versículos. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Eu quero parar aqui essa palavra semelhante para explicar algo para os irmãos. Não sei se eu expliquei aqui a igreja, mas eu vou repetir mais uma vez. A Bíblia diz que Deus nos fez imagem e semelhança dele. Essa imagem e semelhança foi manchada por um pecado que ocupou um lugar no coração humano. Mas nossa reconciliação com Deus, pelo ministério de Jesus, que nos levou ao Pai, nos possibilitou e nos possibilita limpar essa mancha em nós causada pelo pecado. E à medida que nós vamos crescendo, essa mancha vai desaparecendo. E quando essa mancha ela vai desaparecendo, a imagem e semelhança de Deus vai surgir novamente em nós, que é o aperfeiçoamento do nosso caráter. É a forma que Deus nos concede de, a cada dia, nos tornar mais santos. E santos
é vivermos separados para a glória do Senhor. E é uma separação que nos distancia da imagem manchada pelo pecado. A imagem de Deus diz respeito aos atributos de Deus, às qualidades de Deus, às características de Deus. E a semelhança diz respeito à ação de Deus. Vamos lembrar o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 22. Que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a bondade, benignidade, longanimidade, não é assim? Mansidão, fidelidade e domínio próprio. Vamos pegar o amor, um atributo ou qualidade de Deus que nós também temos. Recobramos essa qualidade em nós. Então, os atributos dizem respeito à imagem de Deus. O que diz respeito à semelhança de Deus, as atitudes. Vamos usar o exemplo do amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, atributos tem a ver com o que é teórico, a informação, a qualidade, o dom que nós carregamos de Deus em nós. A semelhança tem a ver com as nossas atitudes. Se eu trago 1 quilo de alimento para abençoar a mesa do irmão necessitado, eu manifesto a imagem e a semelhança de Deus. Porque esse amor que eu transmito para o próximo como imagem de Deus, ele é consolidado na minha atitude que representa a semelhança de Deus. Quando eu trago 1 quilo de amor para alimentar um faminto. Então, eu quis trazer essa explicação para que nós possamos entender o que Jesus ele quis dizer a alguém que é semelhante a uma casa construída sobre a rocha, não sobre a areia. É isso. Porque essa casa é construída, né, a partir dessa perspectiva de que a nossa vida, a cada instante, a cada momento, se parece mais e mais com o nosso Deus. Nos tornamos mais imagem e semelhança do Senhor. No pensar, no pensamento e também nas nossas atitudes. Amém? Então ele diz assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Esta obra é essencial para construir solamente, mas gasta muito tempo e é trabalho pesado. Alguns, portanto, a evitam. Quando, porém, chegarem as tempestades e as enchentes, a casa com alicerces na rocha ficará firme. O trabalho pesado acabou valendo a pena. Então dá trabalho limpar a mancha do pecado. Dá trabalho construir uma casa digna da presença de Deus. Cavar, quer dizer, queridos, que nós devemos valorizar momentos como este, que Deus ministra ao nosso coração, momentos como lá na célula que nós debatemos assim, e lá amadurecemos acerca do que precisamos saber sobre o nosso Deus. E isso dá trabalho. Para que a casa ela se torne algo notável, para quem passa na rua, e se for uma casa bem construída, bem arquitetada, bem elaborada, com certeza vai chamar a atenção de quem passa, né? Essa casa, ela teve um tempo de fundação, não é assim, irmão Wagner? E talvez seja o trabalho mais pesado, né? Cavar buraco, vala, preparar todo o alicerce, né? Lá em Mossoró se chama baldame, aqui se chama alicerce, né? Qual o correto, irmão Wagner? Baldame ou alicerce? Os dois tanto faz, né? Não é assim? Para se ver aquela casa imponente, bonita, bem trabalhada, bem arquitetada, houve um trabalho
que ninguém vê, que está escondido lá embaixo. Assim também é a nossa vida. Para que as pessoas vejam a imagem e semelhança de Deus, elas tenham algo a enxergar em nós que chama a atenção delas. É preciso horas de oração, é preciso horas de reflexão, é preciso horas de debate, é preciso horas de comunhão, é preciso muito esforço, queridos, para que nós possamos chamar a atenção daqueles que passam por nós e veem em nós a imagem e semelhança do nosso Deus. Isso dá trabalho e muitos não querem pagar esse preço. Ficam fugindo da responsabilidade que nós temos para construir a nossa casa. E quando nós não cavamos, quando nós não laboramos, quando nós não suamos, não gastamos tempo com a fundação, essa nossa casa vai se tornar uma casa feia e vulnerável, que é o segundo exemplo. Porque ela é rasa, ela não tem profundidade. E a casa espiritual segura, capaz de aguentar os embates externos. O Senhor cita a enchente. E entendamos que o rio ele só enche quando chove muito, né? Então acrescenta aí a chuva, que é o que está lá em Mateus. Ele cita a chuva, ele cita a enchente, também o vento, né? Essa casa só é capaz de aguentar os ataques, né, que vem de fora em direção a ela, se ela for bem fundamentada. Eu quero dizer algo para vocês que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. E aí vamos aqui investimento sobre a nossa participação com o construtor dessa casa espiritual, seja ela individual ou coletiva. Veja o que Pedro diz sobre nós, sobre o Senhor, sobre essa parceria e sobre essa construção. Veja que coisa interessante, né? E extraordinária. Diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada. Eu quero fazer não um parêntese, mas ressaltar, né, que Jesus ele é rejeitado por muitos, mas aceito por nós. Amém? Sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Veja que como Jesus, nós também fomos eleitos. Nós fomos desejados pelo Senhor da nossa vida. E somos considerados pedras preciosas para o nosso Deus. Pedras que se juntam à pedra principal, que é Jesus, que é o fundamento, é o alicerce da nossa construção. E como pedras vivas que nós somos, nós contribuímos para a edificação desse edifício espiritual. Então, cada um aqui faz parte dessas pedras espirituais que são usadas por Deus para uma edificação espiritual que resulta numa habitação para o Senhor habitar em nós, o seu povo. Então fomos eleitos, somos preciosos para o nosso Deus. E as construções da época de Jesus eram feitas com pedras. Calcário era a pedra mais usada na época. E a pedra, para que possamos entender também essa metáfora de Pedro aqui, ela não pode, de maneira nenhuma, ser alterada na sua essência. Uma vez pedra, sempre pedra. Ela pode ser alterada no tamanho, no formato, sim, mas a essência dela não. Ela sempre será aquela pedra, calcário, outro tipo de pedra, que eu sou leigo no assunto. Então nós somos pedras vivas. E ninguém pode mudar a nossa essência, pois a nossa essência, ela reflete a imagem e semelhança
do nosso Deus. Então, amados, nós somos edifício espiritual, pedras vivas e agradáveis ao nosso Deus, pois nós oferecemos sacrifícios nessa casa espiritual para o Senhor. E que sacrifícios são esses, pastor? Nós matamos um animal, nós aspergimos o sangue do animal? Não. O sacrifício aqui, queridos, é ouvir e obedecer o mandamento do Senhor. Essa obra é essencial para construir, já li isso aqui, perdão. O homem com um bom fundamento não é facilmente perturbado pelas dificuldades da vida, mas é o teste supremo e final que está especialmente em mira nesse texto aqui. Ou seja, devemos dar graças a Deus, irmãos, porque a nossa casa espiritual está sendo construída no fundamento que garante a estabilidade dela, não só nessa vida, mas na próxima, que é Jesus. Nós estamos preparando essa casa para o grande dia que nos guarda, que é o dia da nossa partida, do desenlace entre o corpo e a alma. Louvamos a Deus porque nos preparamos para este dia como casas que o Senhor habita, como casas que recebem a presença de Deus. Mas aquelas casas que são construídas sobre a areia, que é o próximo ponto que nós vamos analisar, o que é que essas casas vão dizer no grande dia diante do Senhor. Então o que nós estamos vivendo hoje também, amados, é uma preparação para o que está por vir no futuro, no dia que o Senhor ele nos convidar para estar com Ele eternamente, ou se Ele voltar para nos encontrar aqui. Ele quer encontrar essas casas individuais, adornadas para recebê-lo, literalmente. Ele quer receber essa casa que chamamos de igreja, adornada, porque ele a comprou com o seu próprio sangue para este grande dia. E devemos nos preparar para esse momento, porque tudo o que nós estamos fazendo em benefício dessa casa vai refletir no futuro próximo diante do Senhor nosso Deus. E como é que nós estamos construindo essa casa? Como é que nós vamos apresentar essa casa ao Senhor, que é o Senhor dela, o dono dela? Não é? Então, o homem, aquele que ouve a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele aguenta a tempestade, ele é muito mais resistente aos embates da vida, porque ele se prepara adequadamente, porque ouve e pratica a palavra de Deus. E aí, mais uma perguntinha para a gente responder para o Senhor, A nossa vida com o Senhor Jesus se assemelha a esse exemplo que acabamos de analisar e considerar? Nós temos realmente feito a nossa parte, Temos cuidado da nossa casa espiritual. Ela está preparada, para os embates da vida, para as forças externas que nós não temos controle, mas elas vêm até nós sem a nossa permissão ou convite. Então precisamos responder também isso a Deus. E o último ponto, para a gente fechar aqui o nosso percurso do sermão, é sobre o versículo 49. Veja o que diz: o que acontece com o homem que edifica sua casa sobre a terra, sem o alicerce, a base para sustentar uma construção? Veja o que acontece com esse homem que escolhe construir sua casa sobre a areia. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Assim é o homem que ouve o ensino de Jesus, mas não age de acordo com ele. Ele está edificando sua casa sem fundamento, pode ter toda a aparência externa da respeitabilidade. Sabe, aquele crente que se veste bem, aquele crente que vem no domingo, antigamente vinha na quarta, participava da hora nona, do culto matutino, é dizimista,
né? Se acha mais crente do que todo mundo. Só que é só aparência. É só aparência. Ele mostra, como diz aqui o texto, uma espécie de respeitabilidade, mas que na verdade a vida dele não condiz com a fé que ele professa. E pode ser notável por suas observâncias, né, que foi o que eu acabei de falar, religiosas, mas faltando-lhe um fundamento, não é nada. Né? Tem gente que é assim, só tem aparência, mas não tem conteúdo, não tem testemunho de vida, porque lhe falta fundamento. Mas aquele que anda com o sumo pastor e suas ovelhas não pode se esconder por trás da religiosidade. Um dia a casa cai. É o que acontece com quem ouve e não pratica a palavra de Jesus. Ele pode viver de aparência, de respeitabilidade, ele pode se esconder por trás da religiosidade, mas uma hora ou outra a casa vai cair. Por quê? Porque ele construiu a vida dele sobre a areia e não sobre o fundamento que deve ser o Senhor Jesus. Mas eu vos pergunto, é possível dissolver a casa sem fundamento e construir uma nova casa com fundamento e prepará-la para os desafios da vida? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Se nós não estamos construindo a nossa casa sobre o fundamento que é Jesus, nós podemos dissolver, podemos recomeçar, iniciar tudo novamente do jeito certo, da maneira correta, entendendo qual é o nosso papel nesse processo construtivo da nossa casa espiritual. Sim, sabe por quê? Porque o Senhor ainda não apareceu, Ele ainda não voltou. E se Ele não voltou é porque Ele está nos dando uma oportunidade, nos dando uma chance de reconstruir essa casa como ela deve ser construída. E se nós, desde o início da nossa caminhada com o Senhor, estamos construindo a nossa casa sobre o fundamento da nossa salvação, e o nome dele é Jesus, continuemos da mesma forma, investindo naquilo que nos traz alegria, que é obedecer a palavra do Senhor, porque nós usufruímos do poder dessa palavra que o Senhor Jesus, Ele nos concede quando nós obedecemos fielmente o que Ele nos diz. Pois veja o que diz a palavra de Deus sobre Jesus ser o nosso fundamento, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, e do nosso envolvimento nesse contexto de fundamentação da nossa vida em Cristo Jesus, segundo o que também Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2, versos do 20 ao 22. Preste atenção, meus amados, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós não podemos fundamentar a nossa vida em outro fundamento a não ser em Jesus Cristo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Antigo e Novo Testamento, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, a pedra principal que sustenta as pedras vivas que compõem esse edifício espiritual de Deus, no qual todo edifício, que somos nós, bem ajustados, cada um na sua posição, cresce para santuário dedicado ao Senhor. É para isso que nós crescemos como edifício espiritual de Deus, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, somos edificados de maneira coletiva e também de maneira individual. E o que nós podemos responder para o Senhor nesta manhã, queridos? Veja o que João, no seu Evangelho, capítulo 14, versículo 23, sobre o que Jesus pensa sobre aquele que obedece à sua palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, faremos nele morada. O que podemos responder para o Senhor é que nós escolhemos guardar e administrar a sua palavra como suprimento útil para construirmos uma casa humana poderosa, linda e digna de receber e reconhecer Jesus como Senhor dela.
É isso que Deus quer ouvir de nós hoje. E escolhamos, e todos nós escolhamos responder para o Senhor que nós queremos guardar e administrar sua palavra como suprimento útil para construirmos uma casa humana poderosa, linda e digna de receber e reconhecer Jesus como o Senhor dela. Para fechar a nossa conclusão, o ensino do Senhor nos permite aperfeiçoar o nosso caráter para o desenvolvimento mútuo e edificação de todo o edifício espiritual de Deus. Se queremos ser uma casa bem construída e resistente às intempéries da vida, Deus tem o material apropriado e disponível, mas a mão de obra é nossa. Vou repetir para os amados irmãos. Se queremos ser uma casa bem construída e resistente às intempéries da vida, Deus tem o material apropriado e disponível, a sua palavra, mas a mão de obra é nossa. Nós somos parceiros do Senhor nessa construção, nós cooperamos com Deus nessa evolução espiritual do nosso caráter. Que Deus nos ajude, que possamos todos os dias escolher obedecer e não desobedecer a palavra do nosso Senhor, para que Ele nos aprove, para que Ele nos reconheça como seus seguidores legítimos, que podem abrir a boca e dizer Senhor, Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e orar, agradecer ao Senhor por esta palavra bendita. Senhor, te damos graças, Deus, por esta reflexão, por esse direcionamento que o Senhor nos deu, Pai, acerca do que para nós é importante como escolha que precisamos fazer, Pai. E sempre, ó Deus, o nosso coração anele escolher obedecer o seu mandamento. Experimentar na prática, Deus, o que diz a tua palavra, para usufruirmos dos benefícios que ela nos concede, Pai. Porque a tua palavra ela é viva e eficaz, ela produz resultado, ela nos concede, ó Deus, aquilo que nela nós depositamos a nossa fé. Deus querido, continue falando ao nosso coração, Deus, através dessa série de mensagens, escolhas, e que possamos guardar cada uma delas no coração e aplicar para o louvor da sua glória através da nossa vida, através de escolhas que nós iremos fazer com a anuência da palavra do Senhor sobre as nossas decisões. Abençoe também o amado Deus, eterno Pai, os nossos irmãos de casa, e possamos ter um restante de dia na sua presença, obedecendo, glorificando, adorando a Deus, com gratidão no coração, tudo o que o Senhor tem nos proporcionado e nos acrescentado. Continua conosco, falando conosco, caminhando conosco, pois é assim que oramos, agradecidos oramos, no nome de Jesus. Amém. Levanta as mãos para o alto. Que a graça salvadora de Jesus, o amor de Deus o Pai, e as santas e doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, o povo do Senhor, agora e para sempre. Amém. Podeis assentar, queridos. O Ministério de Música vai encerrar a nossa celebração. Se você quiser e puder, sai do seu lugar e aperta a mão do seu irmão que está aí do seu lado. Amém, isso mesmo. Ele pediu para sentar, mas nós vamos... Como é que a gente vai apertar a mão, pastor? Vamos colocar de pé e finalizar esse culto, cumprimentando o nosso irmão, abençoando, desejando uma feliz semana, porque esse é o desejo do nosso coração. Uma semana mais cheia de paz, né, do Senhor, de sabedoria, no lidar um com o outro, na nossa família, no nosso trabalho, e que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos, a cada segundo. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra
tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.